Olá, antenados e antenadas, futuros DBAs, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada. Sejam todos e todas muito bem-vindos para a terceira aula da unidade 5, Processamento de Consultas, do curso Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando as fases do processamento de consultas e vamos nos concentrar na primeira fase, que é a fase de parsing. Beleza? Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Beleza, então, olhando aqui a figura que representa as fases do processamento de consultas, nós estamos aqui, na primeira fase, ok? Nessa fase de parsing, nesse módulo aqui chamado compilador DML. Ok. E o que esse módulo faz, né? O que esse parsing faz? Ou quais são as atividades realizadas nesta etapa de parsing? Vamos lá. Bom, nessa etapa de parsing, a entrada é uma consulta em uma linguagem de alto nível. E a saída é um grafo de operadores que nós chamamos de parse tree. Ok, então existe aqui um módulo do processador de consultas, né, chamado compilador DML. Dentro dele tem um submódulo chamado parsing, que também pode ser entendido como uma etapa ou uma fase, onde esse software aqui ele vai receber uma consulta especificada em uma linguagem de alto nível, como SQL, por exemplo, e ele vai ter como saída uma parse tree, beleza? Que é um grafo de operadores. Bom, o parsing ele tem dois componentes, o analisador e o mapeador. O analisador é responsável pelas atividades, pelas tarefas de análise sintática e semântica. Ok, então é o analisador que vai fazer uma análise sintática e semântica sobre a consulta recebida como entrada, né, que em geral vai estar expressa numa linguagem de alto nível como SQL. Então, suponha aqui que eu recebi essa consulta aqui. Select asterisco from line item where L underline quantity maior do que 9 ou L underline quantity menor do que 3. Beleza. O analisador, né, a primeira coisa que ele vai fazer é executar uma análise sintática. E aqui ele vai verificar que existe um erro de sintaxe, né? Não existe esse comando aqui ou na linguagem SQL. Beleza? Então, é função do analisador sintático detectar esse tipo de problema. Porém, uma vez que a consulta passou na análise sintática, a próxima tarefa seria realizar uma análise semântica. Então, vamos considerar agora essa segunda consulta aqui. Select asterisco from line item where quantidade maior do que 9. Beleza, sintaticamente, esta consulta está correta. Não tem nenhum erro aqui de sintaxe. Porém, é necessário fazer uma análise semântica. Do tipo, existe uma tabela chamada line item? Sim ou não? Beleza, vamos considerar que existe. Então, passou aqui nessa análise semântica. Depois eu tenho quantity maior do que 9. Então, na tabela line item, existe uma coluna, um atributo, um campo chamado quantidade? Não, não existe. Então, esse é um erro semântico. Beleza? Então, a análise semântica ela tem por objetivo pegar esses tipos de erro. Então, apesar dessa consulta estar sintaticamente correta, ela está semanticamente incorreta. Ok, então a primeira tarefa do parsing é fazer análise sintática e semântica. Uma vez que a consulta passou na análise sintática e semântica, ou seja, ela está sintaticamente correta e ela está semanticamente correta, a consulta passa para o segundo componente do parsing, que é o mapeador. O que o mapeador faz? Ele pega a consulta do usuário, que já passou pelo processo de análise sintática e semântica, ou seja, ela já é correta sintaticamente e semanticamente, e vai converter, traduzir para uma forma de representação interna, que em geral utiliza um grafo de operadores. Tá? Essa forma de representação, esse grafo de operadores, nessa etapa aqui do processo, ele é chamado de parse tree.
Então, o que é que o mapeador faz? Ele pega uma consulta em SQL, por exemplo, e gera uma parse tree. Bom, precisamos definir o que é um grafo de operadores, né? Formalmente. Então, nessa etapa, o meu grafo de operadores é chamado de parse tree. Mas o que é um grafo de operadores? Bom, um grafo de operadores é um grafo direcionado, então ele é um oriented graph, né, para uma determinada consulta Q, que é formada por um conjunto de vértices e arestas. Ok, então um vértice ou um nó V pertence ao grafo OG, pertencente ao grafo OG, representa um operador da álgebra relacional, ou uma tabela, uma relação. Beleza, e as arestas? Bom, uma aresta é pertencente ao conjunto das arestas, é maiúsculo aqui, representa o fluxo de dados, ou seja, como os dados estão sendo tratados, desde as tabelas até o resultado das operações da álgebra. Beleza, esse é um grafo de operadores. Isso é um grafo de operadores. Vamos ver um exemplo. Então, imagine aqui que o usuário ele forneceu essa consulta aqui em SQL, tá? Bom, uma consulta relativamente complexa, então tenho aqui select asterisk from line item, part sup, part e supply, where L order part key igual a ps part key, and p underline part key igual a ps underline part key, and ps underline sup key igual a s underline sup key, and L underline quantity maior do que 9. Beleza. Projeção, né, que eu quero recuperar todos os atributos. From, aí eu tenho as tabelas, de onde eu vou recuperar os dados que eu estou requisitando. No where, nessa parte aqui do where eu faço a junção. E aqui em L_quantity maior do que 9, isso é uma condição de seleção. Beleza. Primeira coisa que o parsing vai fazer é fazer análise sintática e semântica. Quem vai fazer é o analisador. Então, o analisador vai fazer análise sintática e semântica. Passou na análise sintática e semântica? Beleza. Se passou, então essa consulta é enviada para o mapeador. Então, o mapeador recebe como entrada uma consulta sintaticamente correta e semanticamente correta, como essa que vocês estão vendo aqui, e ele vai gerar um grafo de operadores, que nós chamamos de parse tree. Beleza? Veja que os vértices desse meu grafo de operadores, eles podem ser de dois tipos. Ó. Ou ele é uma relação, uma tabela, como line item, part sup, part, ou ele é um operador da álgebra relacional. Ó. Uma junção, uma junção, uma junção, uma seleção e uma projeção. Beleza? Ok, então, os vértices são as relações, as tabelas ou as operações da álgebra relacional. E as arestas. As arestas representam o fluxo de dados. Então, essa aresta aqui está dizendo ó, que os dados de line item vão ser entrada para essa operação de junção aqui. E os dados de part sup também, né, são entrada para essa operação de junção. Beleza. A saída, ou seja, os dados resultantes dessa operação de junção, né, vão ser entradas para uma outra operação de junção. Então, os dados resultantes dessa operação de junção, entre line item e part sup, serão entrada para uma outra operação de junção. Tranquilo? Então, as arestas, elas estão representando ó, o fluxo dos dados. Então, interpretando essa parse tree aqui, ó, primeiro eu faço uma junção de line item com part sup, depois uma junção de part com supply. O resultado dessa primeira operação de junção, eu vou fazer uma junção com o resultado da segunda operação de junção, beleza? Sobre o resultado da terceira operação de junção, eu executo uma operação de seleção, para selecionar todos aqueles registros que tem L_quantity maior do que 9. Sobre o resultado dessa operação de seleção, eu vou executar uma operação de projeção. Beleza? Show de bola. Bom, então o parsing, ele recebe como entrada uma consulta SQL, faz análise sintática e semântica e depois traduz para um grafo de operadores chamado de parse tree. Essa é a saída desse módulo chamado de parsing. Beleza, então se você gostou da nossa aula de hoje, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like,
marca os amigos que querem ser DBAs, que querem trabalhar com banco de dados. Não se esquece de clicar no sininho e seguir o canal para ser avisado sempre que tiver uma nova aula disponível aqui no canal da disciplina de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Beleza? E até a próxima aula.